Vamos dar início à parte 3 da disciplina Legislação aplicada à atividade de segurança, Prevenção e combate à violência contra a mulher, que é a Lei 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Deve ser vista como um importante instrumento para que a mulher em situação de violência doméstica ou familiar possa ter seus direitos respeitados e consiga obter junto aos agentes do Estado orientação e proteção necessárias para impedir ou fazer cessar agressões contra a sua pessoa. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Violência física é agressão, porrada, entendida como uma conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause danos emocional, diminuição de autoestima ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crença, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento. Que isolamento? Isola a tua esposa, aí tu isola ela da família, não deixa que ninguém fale com ela, nem ela falar com eles. Vigilância constante, aquela pessoa que persegue a mulher, ele nem trabalha mais, ele vive o dia inteiro perseguindo, quando ela vai, ele se esconde atrás, perseguição. Chantagens, exploração, limitação do direito de ir e vir. Que é limitação do direito de ir e vir? Aquele homem que não deixa a mulher sair, só quando ele chega, só quando ele ordena que ela pode sair. Ele pode responder por Maria da Penha, não é só bater não. A psicológica também é uma agressão. O outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. Que isso? Ela quer fazer uma academia? Não pode, porque vai namorar na academia. Quer ir para a igreja? Não pode, porque vai namorar com o pastor. Quer fazer um curso? Não pode, porque ela vai namorar. Então ele não deixa ela fazer nada. Então a autoestima dela fica lá embaixo, ela se sente uma inútil. Então isso, se for denunciado, é uma violência psicológica e a pessoa pode ir presa e responder pela violência psicológica na Lei Maria da Penha. Violência sexual. O que seria violência sexual? O homem obrigar a mulher a fazer sexo com ele. Sexo só faz quando duas pessoas estão afim. Ele não pode obrigar. E vai incorrer no crime de violência sexual Maria da Penha. Ele quer vender a mulher dele para outras pessoas usar. Lei Maria da Penha. A mulher ela quer estudar, ela quer crescer na vida antes de ter filho. Ele obriga ela a ter filho, pega o anticoncepcional dela, joga no lixo, diz para ela que ela não vai tomar anticoncepcional nenhum. Então ele está também cometendo um crime de violência sexual. Violência patrimonial. Essa violência patrimonial é um patrimônio específico da mulher. Um exemplo, a sua mulher é enfermeira, ela tem os objetos, instrumentos dela de trabalho. Quando ela sai para a rua fazer alguma coisa, uma compra, você pega aqueles instrumentos de trabalho dela que você não quer que ela trabalhe e quebra aqueles instrumentos todinho. Ela é uma pessoa que não trabalha com carteira assinada, ela fazia atendimento, trabalhava como autônomo, então você quebrou todos os equipamentos dela, não tem como ela trabalhar mais. Então você pode responder. A sua esposa queria trabalhar e você não quer que ela trabalhe. Ela recebeu um telefonema de uma loja, de uma empresa, para ela fazer lá, se apresentar nesse local, e você pegou toda a documentação dela e deu fim, tocou fogo, rasgou, desapareceu com o documento dela. Não vai ter mais como ela trabalhar, que ninguém trabalha sem documento. Então você cometeu uma violência patrimonial. Você casou com uma mulher e ela já tinha os bens dela, inclusive o automóvel dela, ela tinha um carro. Você, revoltado porque alguém falou para você que ela deu carona para um amigo dela de trabalho, e você, revoltado ali, quando ela chegou em casa, você destruiu com o carro dela todinho. Então você cometeu um crime de violência patrimonial, que era um patrimônio específico dela, e você vai responder. A mulher trabalha, no final do mês ela acaba de receber o salário dela, e você reteve o salário. Não, esse dinheiro fica comigo aqui. Então você cometeu uma violência patrimonial, vai responder por isso, pode ser preso por isso e devolver o que é dela ou pagar o que você destruiu.
Direito da criança e adolescente. Isso é importante também para quem trabalha em loja, porque faz muita detenção de criança e adolescente. O Estatuto define que criança e adolescente têm direito à vida, alimentação, esporte, cultura, liberdade, atendimento prioritário em postos de saúde e hospitais e deve receber socorro em primeiro lugar. No caso de acidente de trânsito, incêndio, enchente, qualquer situação de emergência. A distinção entre criança e adolescente é importante para o efeito da aplicação das medidas previstas no Estatuto. Há uma situação muito importante para falar agora. A maioria da população brasileira não sabe o que é criança nem o que é adolescente, nem os próprios pais. Eles chamam de criança para quem tem 14 anos, olha para criança. Vamos deixar bem definido isso. Criança é um cidadão que tem até 12 anos incompleto. Completou 12 anos, não é mais criança e pode responder crimes, ou seja, um ato infracional, né? Não é crime, ato infracional que o adolescente comete. Ele pode responder um ato infracional com 12 anos. Então, quando dizem que não há lei no Brasil, eu discordo. Com 12 anos, ele já pode responder um ato infracional e ficar detido lá. Aqui no meu estado, eles chamam de FACEPA, em outros locais aí, outros nomes. Mas pode ficar detido. Então, criança é aquele cidadão que tem até 12 anos incompleto. O que é isso? Tem 11 anos, 11 meses, 29 dias. É criança. Agora, adolescente já é aquele entre 12 a 18 anos, incompleto também. Então a pessoa tem lá 17 anos, 11 meses e 29 dias, faltou um dia para ele completar 18, ele continua sendo adolescente. Então, muito cuidado, preste bem atenção no que é adolescente e o que é criança. Parágrafo único diz: os casos expressos em lei aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 a 21 anos de idade. Então quer dizer que o estatuto ele diz que em casos excepcionais esse adolescente pode ficar detido nesses locais que ficam os adolescentes até 21 anos de idade. Aí a pessoa se pergunta por quê? Não pode, 21 anos ele está de maior. Então vou falar sobre um crime que aconteceu aqui na minha cidade, chamado de maníaco de Marituba. O cidadão entrava em contato com as mulheres que faziam prestação de serviço, cabeleireiro, faziam unhas, sobrancelha. Ele botou a foto da namorada dele no Zap, se passava por ela, entrava em contato com essas vítimas, marcava um encontro, as vítimas vinham para prestar esse serviço e ele levava para um local chamado aqui Lixão de Marituba, e lá ele estuprava e matava na paulada. Ele fez isso, matou 3. O deputado federal Éder Mauro, que é daqui da minha cidade, estava em Brasília, a irmã dele, que foi criada pela mãe dele, foi uma das vítimas. Ele veio de lá de Brasília, no segundo dia que ele estava aqui, ele já prendeu esse criminoso. O que aconteceu? O crime você responde no tempo do crime, o tempo que foi cometido. Quando esse cara cometeu esse crime, ele tinha 17 anos. Ele ia fazer 18, estava muito próximo de fazer 18. Quando ele foi preso com 18 anos, mas ele responde o crime quando ele cometeu, que é o tempo do crime, quando ele tinha 17 anos, 11 meses. Faltava poucos dias para ele fazer 18. Então ele não respondeu como adulto, ele respondeu no tempo do crime que ele cometeu. A pena máxima de um adolescente é 3 anos, foi o caso dele. Ele pegou pena máxima, 3 anos só, matou 3 pessoas estuprada e matava na paulada. Pegou só a pena máxima, 3 anos. Então lá ele ficou 19, 20 e 21. Por isso que o estatuto ele é bem claro quando ele diz, em casos excepcionais, essa pessoa pode ficar lá entre 18 a 21 anos de idade. Estatuto da criança e do adolescente. Isso aqui é importante para você que trabalha na segurança. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então você pegou 2 adolescentes furtando e colocou ele em constrangimento, deixou lá no início da loja, todo mundo passando, amarrou ele, deixou ele de joelho,
Então isso não pode. O crime que ele cometeu, lá uma infração, um ato infracional, adolescente cometeu um ato infracional, agora você cometeu um crime contra ele e você vai responder, porque o ECA ele não brinca, as leis são pesadas. Então quem é segurança não pode agredir nem adolescente nem adulto, não pode deixar em cárcere privado. Leve ele para a sala de segurança para as medidas previstas pela empresa dentro da legislação. Ofereça para ele um copo de água, se ele quiser uma água ali, ofereça uma água para ele. Ele tem direito de ligar para algum parente dele, para acompanhar aquele caso. Deixa ele fazer isso. Faça o seu serviço dentro da legalidade. Assim você não vai trazer prejuízo para a loja. Se lembre que seu cargo é de prevenção de perdas, não trazer perdas para a empresa, é prevenir a perda. Então o conhecimento de lei é fundamental. Você trata dentro da legislação, você não traz prejuízos para a loja, sobretudo para a imagem. Porque se você agride um adolescente, coloca em constrangimento, além de você responder por um crime, que pode pegar até 2 anos de cadeia, também você vai destruir com a imagem da sua empresa. Então muito cuidado, você está ali para prevenir perdas. Dos direitos da pessoa idosa, a lei 10.741, noções básicas, essa lei é de 2003. Noções básicas, atendimento prioritário. No Estatuto do Idoso, define que com 60 anos ou mais a pessoa já é idosa. Então diz, segundo o preceito, parágrafo único do artigo 1º, do artigo 3º do Estatuto do Idoso, é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos ou privados, prestadores de serviço à população. Muito cuidado com isso, tem muita loja que coloca fila específica para o idoso. Não existe isso. O atendimento é prioritário, então é para todos os caixas. Você que trabalha na fiscalização, vê o idoso, as filas estão lotadas, né? Período no carnaval, período de férias, Natal, Ano Novo, a loja está lotada, você vê um idoso lá. Avise para quem está na fila, aquela pessoa idosa tem preferência em qualquer caixa e leve ele para o início da fila. Logo que sai alguém que está lá fazendo compra no caixa, que está fazendo pagamento, esse idoso tem direito de entrar. A preferência é em todos os caixas, não existe caixa preferencial. E além disso, você tem que estar sempre atento às leis que elas vão modificando. Observe as mudanças que está tendo na lei. Já tem uma lei moderna agora, que é a Lei 13.466 de 2017, que ele dispõe que é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo suas necessidades preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, quem tem mais de 80 anos, ele tem preferência em relação aos idosos que têm 60, 65, até menos de 80. Quem tem mais de 80 e tem preferência. Então, se você tem sua avó que tem mais de 80 anos, entrou com um processo judicial, o processo dela vai ficar em cima da preferência que já tem dos idosos normais. Então, isso aí é chamado de preferência da preferência, porque é o idoso com maior de 80 anos. Estude as leis, se atualize, isso é fundamental para um profissional de segurança.